Boa tarde. Hoje iremos falar sobre sistemas operacionais. Um tópico de que muitos de vocês já estão familiarizados, ou se não estão familiarizados com o conceito, conhecem muitos dos exemplos de sistemas operacionais, como por exemplo o Windows da Microsoft ou o iOS da Apple. No vídeo de hoje iremos falar sobre conceitos básicos e funções de sistemas operacionais, como também discorrer sobre a história desse tema e mencionar alguns pesquisadores importantes nos dias de hoje. Primeiramente, os sistemas operacionais têm como objetivo unificar a parte de hardware e a parte de software do computador. Ele tem algumas funções como o gerenciamento do processador, que escolhe os processos que serão executados e a ordem em que eles serão executados. Ele também gerencia os dispositivos de input e output, sejam eles o teclado, o mouse, até o touch de alguns computadores. Gerencia a memória e cuida do alocamento de memória para os programas que estão sendo executados, como também gerencia o sistema de arquivos e cuida de como as pastas e os arquivos são salvos na memória. Os primeiros sistemas operacionais a serem criados eram do tipo BAT. Esse sistema, diferentemente do que é conhecido hoje, não oferecia uma interação direta entre o usuário e o computador. O usuário, por sua vez, criava um programa e os enviava para um operador que então os executava. Esse sistema vinha com muitos problemas. O primeiro deles sendo a falta de administração do programa, dado, por sua vez, que o usuário não tinha acesso nenhum à execução do programa, apenas com o resultado final. O segundo era o tempo de demora do hardware, que, dada a falta de tecnologia, demorava muito e gastava um tempo absurdo que poderia ter sido utilizado para coisas mais produtivas e execução de outros programas. Posteriormente, na tentativa de melhorar os sistemas operacionais, surgiram sistemas que contavam com a programação múltipla e o compartilhamento de tempo. Agora, em vez de um processador processar vários programas ao mesmo tempo, os programas eram divididos em um certo período de tempo. Enquanto um processava, outros já estavam sendo executados. Assim diminuía o tempo à toa do processador. Porém, esse sistema vinha com sério risco. Caso um programa estivesse com algum erro, ele podia causar algum dano à memória, que então iria causar danos a outros programas que seriam alocados àquele segmento de memória. A partir desse ponto, os sistemas operacionais evoluíram muito. Porém, não se pareciam ainda com os sistemas operacionais dos dias atuais. Na verdade, quem propôs a ideia de uma interface gráfica para o usuário foi o cientista da computação Alan Kay. E foi apenas em 1980 que o primeiro computador de interface gráfica saiu, o Lisa da Apple. Agora, com algumas informações sobre principais pesquisadores do tema e também aplicações práticas do tema na sociedade, José Guilherme. O primeiro pesquisador escolhido foi o Haibo Chen. Haibo Chen é um pesquisador da Universidade Jiaotong de Xangai, na China. Ele também é o diretor do Instituto de Sistemas Paralelos e Distribuídos. Entre as pesquisas dele estão escalabilidade multicore e também segurança em máquinas virtuais. Ele foi um dos organizadores do SOSP 2017, que aconteceu em Xangai, na China. O SOSP é um simpósio de princípios de sistemas operacionais que acontece de 2 em 2 anos em diferentes localizações. Como foi na China, no caso, ele teve a oportunidade de ser um dos organizadores desse simpósio. O segundo pesquisador escolhido foi o Ethan Miller, da Universidade de Santa Cruz, e ele também teve a oportunidade de ser um dos organizadores de um SOSP passado. No caso, ele foi um dos organizadores do SOSP de 2015, que aconteceu em Monterey, na Califórnia. Na Universidade de Santa Cruz, ele é um pesquisador e ele também é o diretor do Centro de Pesquisas de Sistema de Armazenamento. Ele explora principalmente falhas em sistemas de arquivo e armazenamento e em sistemas paralelos e distribuídos. Entre os principais projetos dele, os atuais, estão
segurança em sistemas de arquivos e sistemas de arquivos para as novas tecnologias de dispositivos de armazenamento. A principal aplicação prática dos sistemas operacionais na sociedade, com certeza, é fazer uso dos dispositivos computacionais mais simples, sejam esses dispositivos computadores, celulares, videogames, qualquer coisa. Principalmente agora que os sistemas operacionais, se não, a maioria, se não todos, contam com uma interface gráfica. Então, os consumidores eles contam com a intuitividade da interface gráfica para realizar as tarefas do dia a dia. Por mais que as interfaces gráficas já estejam muito avançadas, você ainda costuma ver pessoas que não conseguem entender como se usa um telefone ou um computador. Então, isso mostra que ainda há uma necessidade de trazer mais intuitividade para as interfaces gráficas e, por consequência, aos sistemas operacionais. O objetivo é fazer cada vez mais fácil o uso dos computadores e dos celulares para que qualquer pessoa consiga fazer o uso desses aparelhos. Além disso, diferentes sistemas operacionais são usados em para diferentes necessidades. Então, normalmente, nos computadores pessoais, você vê o Windows ou macOS, que seriam sistemas mais simples de ser utilizados. Algumas pessoas que gostam de mexer um pouco mais com o computador usam Linux. Grandes servidores de grandes empresas às vezes usam Linux também, que seria um sistema mais complexo e robusto, né? E que acaba dificultando o trabalho do usuário final. Então, para cada necessidade, tem um sistema operacional que vai se adequar melhor, mas no fim todos conseguem fazer as mesmas funções de formas diferentes. A matéria em que nós aprofundaremos sobre os sistemas operacionais será Sistemas Operacionais, uma matéria própria para o assunto, e ela vai estar presente no 5º período. Além disso, outras matérias também têm uma relação, mesmo que leve, com o tema Sistemas Operacionais. Por exemplo, Seminários 1, em que nós estamos aprendendo recursos básicos do Linux, como fazer o básico no Linux, aprendendo a utilizar o sistema, já que muita gente nunca tinha visto esse sistema.